Olá, eu sou o professor Daniel Tenório, sou professor do Colegiado de Farmácia da Univasf e a TV Caatinga pediu para eu falar para vocês sobre os riscos da automedicação. Nesse momento nós estamos vivendo de pandemia, com os primeiros casos confirmados do coronavírus, da Covid-19 aqui na região, as pessoas começaram a se preocupar muito com qual medicamento poderia ser utilizado, qual poderia ter algum risco, o que é que elas poderiam fazer em casa. Bem, antes de eu falar especificamente do Covid, é importante orientar que todo medicamento ele tem seu risco inerente, o risco próprio dele, independente de qual medicamento seja. Tá? No Brasil, inclusive, os medicamentos são a primeira causa de intoxicação de medicamentos. Então é importante que a população use corretamente. E para usar corretamente, nós podemos buscar esse auxílio, por exemplo, na farmácia, no farmacêutico, que vai poder estar te orientando como utilizar aquele medicamento corretamente, quais os horários, quem pode, quem não pode utilizar, buscar orientação profissional médico quando for fazer algum tipo de consulta. Qualquer medicamento que seja, nós precisamos ter esse tipo de orientação específica, orientação confiável, não orientação que foi passada em grupos de redes sociais. Precisamos buscar a orientação correta. Tá? Especificamente agora em relação ao Covid, a Covid-19, os sintomas são muito parecidos com resfriado, com gripe no início, então a população tem que ficar atenta a esse tipo de sintoma. Caso você esteja em casa, confinado aí na quarentena, respeitando a quarentena, se preservando e preservando aos outros para evitar a disseminação do coronavírus, ao sentir algum tipo de sintoma, um sintoma mais leve como a coriza, o nariz fica saindo aquela secreção, escorrendo, algum tipo de dor, uma febre leve, a utilização de medicamentos que a gente conhece como analgésico, que alivia a dor, antitérmico, que alivia as febres, são indicados desde que você tenha costume de utilizar. É isso que a gente busca procurar sempre na população, que ele já tenha costume de utilizar, para saber se ele não tem nenhum tipo de alergia. E é importante também que ele busque orientação, porque o uso indiscriminado, se toda vez que tiver esse tipo de sintoma e tomar, tiver muita febre, tiver febre constantemente, estiver tomando antitérmico constantemente, você pode estar mascarando um problema maior. Tá? Então a gente precisa estar atento a esse tipo de situação e buscar auxílio profissional. Muitos profissionais já estão se disponibilizando nas redes sociais, inclusive, para dar esse tipo de orientação, e quando for necessário ir buscar na farmácia, se o caso esteja sentindo algum tipo de sintoma como esse, coriza, tosse, utilizar uma máscara ao se dirigir ao local, para preservar aqueles profissionais que vão estar te orientando. E também ter esses cuidados em casa, porque os testes para o Covid não estão sendo feitos em qualquer pessoa que chegue tossindo, ou com coriza, ou espirrando, ou com febre. Tem alguns testes que estão sendo feitos, mas são mais específicos para as pessoas que estão sentindo mais sintomas, por exemplo, uma febre muito alta, a falta de ar, que é uma coisa muito marcante. Então, se a população tiver algum sintoma mais leve, como uma coriza, uma tosse, você pode estar utilizando esse tipo de medicamento mediante orientação. Buscar esse tipo de orientação é importante também, e estar atento aos sinais que o seu corpo dá, os sintomas que você está sentindo. Se é algo constante, se essa febre está sendo muito alta, você tem que buscar orientação. A primeira indicação na unidade básica de saúde, e caso esses sintomas estejam persistindo e agravados por falta de ar, dificuldade respiratória, é importante você buscar atendimento de urgência nas unidades de pronto atendimento, nas UPAs. Em casa não existe de fato especificamente medicamento hoje para combater o coronavírus. Nós tivemos alguns testes sendo feitos com cloroquina, hidroxicloroquina, e recentemente o Ministério da Saúde criou um protocolo que esses medicamentos vão ser usados apenas para os pacientes que estejam em risco muito alto, aqueles pacientes graves, na UTI, para auxiliar o tratamento, mas não existe indicação de utilizar esse tipo de medicamento, cloroquina ou hidroxicloroquina, para pacientes leves, nem para prevenção. Tá? Isso não existe esse tipo de comprovação. É importante também a população se conscientizar em relação à vacinação. A vacina não é específica para o coronavírus, mas a vacina da gripe evita que você se contamine com outro tipo de gripe, de contaminação por vírus, e acaba auxiliando ou melhorando a sua imunidade para que você esteja mais preservado. Tá? É importante
ficar atento em casa também nesse momento de confinamento, aonde você está armazenando, né? Quais são os locais da sua casa que você está armazenando os medicamentos, porque muitas crianças estão em casa confinadas nesse momento e a gente sabe que muitas vezes eles podem acabar confundindo, né, ou querendo brincar com o medicamento e utilizar de maneira inadequada, tá? Então é importante ter cuidado com a automedicação. O medicamento é bom se for utilizado corretamente, porém ele precisa desse tipo de orientação de um profissional. Busquem apoio de um profissional, estejam conscientes dos sintomas que vocês estão sentindo para que você não esteja mascarando, usando constantemente, muitas vezes, todo dia. Isso é ruim, tá? Precisa ser avaliado. E também ter o cuidado em estar buscando outras medidas que a gente costuma dizer não farmacológicas, né? Outros tipos de remédios, digamos assim. O principal hoje em dia, de fato, é se preservar, evitar a contaminação e ficar em casa, né? A higienização das mãos, a evitar ter o contato muito próximo com pessoas que estejam apresentando algum sintoma, tá? Dentro de casa, inclusive, utilizar máscara, não compartilhar talheres, copos, etc. Ter o cuidado onde armazenar esse medicamento, fora do alcance de crianças, fora do calor, fora da umidade, longe do calor, longe da umidade, tá? E também buscar estar se hidratando bastante. A hidratação é um ponto muito importante nesse momento para o tratamento de qualquer tipo de infecção como essa, tá? Se hidratem bastante. Muito tem se falado em relação à vitamina C, né? Não há comprovação de fato que a vitamina C seja utilizada para prevenir qualquer tipo de gripe. Ela é um tipo de vitamina, mas não adianta você ter só vitamina C em excesso, né? Utilizar só suplemento de vitamina C e não se alimentar corretamente. Então busque ter uma alimentação adequada, correta, se alimentar com vegetais, frutas, uma alimentação balanceada que vai te fornecer já a quantidade de vitaminas que você necessita, tá? Então fiquem atentos, busquem ajuda do profissional. Tchau!